Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos algumas opiniões sobre algumas informações que a gente obtém muitas vezes na mídia, nos canais de comunicação, não é verdade? Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, espero que gostem do nosso conteúdo, que se inscrevam e dê aquele like de gostei, ok? Bem, nós vamos falar agora sobre guias espirituais, nossos protetores espirituais. Mesmo porque acho que é muito interessante nós termos um pouco mais de conhecimento sobre todas essas coisas. Existem muitos espíritas que divergem dessas opiniões do que vem a ser o guia espiritual, o protetor espiritual, e cada um tem sua opinião, etc e tal, ok? Então eu venho trazer aqui também a minha opinião sobre esse assunto, a esse respeito. Bem, tem alguns dias, talvez 2 ou 3, eu não sei, precisar para vocês. Eu quero lembrar vocês, já que eu falei de dia, hoje é dia 28 de agosto de 2023, ok? Eu vou procurar sempre falar a data para que saibamos do tempo, né? Da, da data que foi colocada a nossa exposição sobre os assuntos. Bem, vamos ao que interessa. Bem, alguns chamam de anjo de guarda, anjo guardião, espírito protetor e por aí vai, né? Bem, o mais comum de se ouvir falar é sobre o anjo de guarda, né? E dentro da doutrina espírita, nós temos diversas informações, diversos espíritos nos trazem essas informações sobre a proteção que temos e sobre também quando que nossos anjos de guarda se afastam da gente e quais são os motivos deles se afastarem da gente temporariamente, claro. Bem, eu assisti há pouco tempo no canal Paranormal, que lá realmente aparecem muitas pessoas voltadas para essa parte espiritual, entendeu? Falam bastante assunto sobre vida extraterrestre, né? Sobre seres de outros planetas e por aí vai. O canal é muito voltado para isso, para ufologia e espiritualidade, ok? E tem uma pessoa que eu não vou citar o nome, mesmo porque isso não vem ao caso, mas que tem um grande conhecimento dentro da doutrina espírita, conhece bastante coisa, já teve diversas experiências pessoais, vividas dele mesmo espiritualmente, etc e tal. Já teve em naves, né, dos nossos irmãos de outros planetas, enfim. Tem um autoconhecimento sobre muitas coisas. E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando comigo mesmo, né, sobre o que ele falou. Que atualmente no planeta Terra nós temos aproximadamente um pouco mais de 8 bilhões de seres humanos, ok? Ele falou que seria impossível que o espírito protetor estivesse do lado de cada ser humano, porque seriam necessários 8 bilhões de espíritos para ficar cuidando de cada um dos seres humanos. Ele falou que isso é absurdo, que isso não existe. Seria um absurdo, seria um número enorme de espíritos protetores do lado de cada um de nós. Bem, aí ele teve um equívoco. Vou explicar para vocês qual é o equívoco que eu considero um equívoco. Vou dar exemplos simples e básicos, que aliás a gente encontra isso também dentro das obras espíritas. Muitos espíritos nos falam sobre esse assunto, sobre esse aspecto. Porém, esse senhor se enganou nesse ponto de vista, na visão dele pessoal, ok? Embora ele seja espírita. Mas vou explicar a vocês por quê. Ele se enganou. Vou dar exemplos básicos, conforme falei antes. Estou sendo repetitivo, vocês me desculpem.
Vou dar um exemplo muito básico. Por exemplo, o nosso Sol, né, ele ilumina, claro, a metade do planeta Terra, ok? Então, se ele ilumina a metade do planeta Terra, ele faz com que a claridade chegue a 50% da população humana, ok? Sendo assim, ele atinge 4 bilhões de seres humanos. Não é isso? Será que eu estou errado? Não, não estou errado. Basicamente é isso. Ele vai atingir sempre a metade da população do planeta Terra, uma vez que ele atinge a metade do planeta. Então, ele atinge aproximadamente 4 bilhões de seres humanos. E o Sol é só um astro. Ele não se subdivide para atingir a metade da população da Terra. Deu para entender isso, não deu? Pois bem. Da mesma forma, os espíritos superiores nos atingem, certo? Um só espírito superior pode atingir a toda a população do planeta Terra, somente um. Não precisa mais do que isso. Ok? Por quê? Os recursos que o espírito utiliza, certo, não são raios de luz. Ele se utiliza do fluido cósmico universal, que se encontra por todo o espaço. Ok? Esse é o fluido que ele se utiliza para atingir a todos. Um só espírito, não precisa mais do que um. Vai ter acesso à população terrena toda. Toda. No momento que ele quiser como poderia atingir a um desses seres, a um de nós, ele vai atingir no momento que ele achar que é necessário. E da forma que ele achar que é necessário. Ok? Então, é por isso que esse senhor se equivocou de achar ele que o anjo guardião não pode estar do nosso lado o tempo todo. Está do nosso lado o tempo todo. Porque o anjo protetor, né, ele não está, o espírito nesse grau que eu estou me referindo aqui para vocês, ele não está ligado a um só ser. Não, não somente a um, mas a milhares de seres humanos. Um só espírito num grau desse. Ok? Agora, é lógico que existe na espiritualidade uma hierarquia. Ok? Então, no momento que esse espírito nesse grau achar que é necessário, ele vai se fazer presente para aquele ali que ele achar que é necessário. No entanto, tem seus subordinados, outros espíritos em graus menores, que obedecem, né, nessa hierarquia o que lhe é superior. E assim, gradativamente, até chegar aquele nosso anjo de guarda. Sim, cada um de nós temos um anjo de guarda. São aqueles espíritos mais próximos da matéria, que ainda não conseguiram uma perfeição muito grande, muito similares a nós, que estão ainda em desenvolvimento, crescendo como nós estamos. Esses são nossos anjos de guarda mais próximos. Esses estão constantemente ao nosso lado. Agora sim, até esses se afastam da gente quando a gente toma caminhos inadequados. Quando esses que estão para nos orientar, nos proteger diretamente, sentem que estamos tomando direções inadequadas, eles se afastam da gente temporariamente, porque sabem que não conseguiu nos influenciar a fazer as coisas corretas. E quem vai se aproximar da gente? Outro tipo que nós chamamos também de anjos. São aqueles que querem nos levar para o erro. Ok? Mas o espírito nosso maior protetor sabe de tudo, hierarquicamente. Por quê? No momento que esse espírito, o anjo de guarda, que está ao nosso lado, se afasta da gente, por um motivo que for, o seu espírito superior imediatamente já toma conhecimento disso. E ele também só se afasta se o espírito que é superior a ele aceitar que ele se afaste. Entender que é necessário que ele se afaste.
No momento que esse espírito que lhe é superior acha que é necessário que ele se afaste. Nem sempre ele se afasta. Ele só vai se afastar da gente por uma hora que lhe é superior. E assim, essa hierarquia chega a um determinado espírito que comanda a população toda do planeta Terra. O que é o comando? Certo? Aquele que nos vigia o tempo todo para nos ajudar. Não com a intenção de nos punir, de nos castigar, não. Essa não é a intenção do Altíssimo, do Criador do Universo. Muito pelo contrário. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, sim, cada um de nós temos sim um espírito ao nosso lado, que é o anjo de guarda. Só aqueles que são muito semelhantes a nós em conhecimentos morais, intelectuais. Porém, se encontram momentaneamente fora do corpo físico, o que lhes dá maiores percepções do certo e do errado. Para ele é um aprendizado, para ele é um trabalho que está elevando a moral dele, intelectual. A moralidade dele é um trabalho que ele executa com prazer, para poder galgar um degrauzinho. E quando nós desencarnarmos, pode ser que a gente escolha essa tarefa também de orientar aqueles que nós amamos, aqueles mais próximos de nós. Mas isso é tudo feito com planejamento. Não basta querer. Tem que haver necessidade, tem que haver possibilidade. Nós temos que estarmos realmente em condições e por aí vai. Mas sim, tudo aquilo que fazemos aqui na Terra ou fora da Terra tem um espírito, né, superior a todos nós, a toda a população terrena, que assim que nos protege e nos ampara. Esse é o espírito protetor da humanidade. Eu não posso precisar para vocês se Jesus seria esse. Eu, às vezes, acredito que sim, porque foi ele que veio aqui na Terra, foi ele que falou que não iria abandonar nenhuma das suas ovelhas. Então, eu acho que sim, ele é o protetor de todos aqueles que estão aqui na Terra. E ele, claramente, com a elevação que ele tem, ele sabe do que fazemos, cada um de nós, certo? Não para nos vigiar, mas sim para nos ajudar, ok? E da mesma forma que eu falei para vocês que o Sol ilumina a metade da população terrena, fica muito claro de entender que um espírito com uma luz elevada, muito maior do que o poder do Sol, claro, o Sol é uma matéria, uma substância em erupção constante, quer dizer, queimando seus gases, aquele negócio todo, aquela parte científica, mas os espíritos superiores têm diversos graus. E aquele que tiver no grau mais elevado não digo o mais elevado de todos, em determinado grau de elevação, ele sim, um só espírito, com certeza sabe o que cada um de nós aqui no planeta Terra estamos fazendo. Ok? Ele não precisa estar de corpo presente. Esse que é o problema nosso, é querer... tem que estar de corpo presente. Não, não precisa. O Sol não precisa estar dentro da minha casa. Ele está lá no espaço iluminando a metade da população, a mim e a outra metade da população, somente isso. Na verdade é só um Sol. Então dá para a gente entender. Agora imaginemos que, segundo a doutrina espírita, existe uma hierarquia, que eu acho que no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, acho que o título é esse mesmo. Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Bem explicando essa parte da hierarquia quando fala das cidades. Por exemplo, existe uma hierarquia, conforme eu falei para vocês. Então vamos lá. Existe um espírito protetor, segundo esse livro, tá? Eu estou repetindo o que vem dizendo no livro. Existe um espírito, estou falando dos espíritos do bem, tá? Existe um espírito protetor que toma conta de uma rua, daqueles moradores ali. Ele está ali velando pelaquela rua. Olha bem como é que é a expressão. Existe um espírito protetor para cada um de nós.
Mas existe um espírito protetor daquela localidade ali, daquela rua. E existe um espírito superior a ele que toma conta daquele minúsculo bairro. E existe um espírito protetor acima desse que toma conta do bairro, aquele espírito protetor que toma conta do Estado. Ok? Ele é responsável por tomar conta do Estado, ou seja, dos seus habitantes. Existe um espírito superior a esse que toma conta do Estado, o espírito protetor de uma nação, de um país. Esse é superior ao que toma conta do Estado. Ele é responsável por todos os habitantes de um determinado país. E existe um espírito superior que toma conta de um país, existe aquele que é responsável por um continente, né? Ele é responsável pelo continente, pelos habitantes daquele continente. E depois, então, existe um espírito protetor que é responsável pelos habitantes de um planeta. Agora vocês veem. E existe um espírito superior, protetor, que é responsável pelo sistema solar, de todos os planetas que giram em torno do Sol. Esse é responsável por um sistema solar. Existe espírito protetor que é responsável por constelações. E esse é responsável por diversos sistemas solares que formam uma constelação. Existe espírito superior, acima desse, que é responsável por uma galáxia. Certo? Então esse que é responsável pela galáxia, ele é responsável por tudo que ocorre na galáxia. Por todos os habitantes, por todos os seres. Estão vendo a grandeza das coisas? Para então, depois da galáxia, chegar a Deus. Certo? Então, se existem multiversos, ou seja, diversos universos, cada universo é comandado por um espírito superior. E todos esses espíritos que protegem, que são responsáveis por universos, se reportam ao Criador. E se o Criador está sobre todas as coisas, ele tem o conhecimento de todas as coisas, sobre através dessa hierarquia. A velocidade dos acontecimentos e da tomada de conhecimento dos acontecimentos é praticamente imediata. Certo? Nós podemos, até certo ponto, compreender a velocidade da luz, mas ninguém pode compreender, nós ainda não conseguimos compreender, a velocidade do pensamento, a velocidade que o fluido universal dispõe, né, a serviço dessas informações, a velocidade. Você acaba de pensar, Deus já sabe o que tu pensou. Dá para mensurar essa velocidade? Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui agora com vocês, Deus já sabe o que eu estou falando. Praticamente automaticamente. Porque aqueles que me cercam, que me envolvem, hierarquicamente, chega até Deus, o que eu estou fazendo aqui agora. Tudo aquilo que fazemos. Por isso que podemos afirmar, realmente, que Deus está presente em todos os lugares, em todos os cantos, que automaticamente ele toma conhecimento de tudo. As coisas que são mais relevantes, que são necessárias, né, para as ações do crescimento, para o crescimento de cada um de nós, ela vem imediatamente numa velocidade, uma ordem divina, praticamente imediata, através dessa fileira que eu apresentei a você de superioridades, etc. e tal, chega até a cada um de nós imediatamente. Tudo aquilo que é necessário. Quando Deus acha que é necessário, claro. As coisas chegam até a Deus e ele acha que é necessário o que não é necessário. As providências, né, demandam sempre de Deus. Sempre. Agora é claro que nessa caminhada toda,
né, nesse processo todo que eu apresentei para vocês, tem coisas que não são necessárias chegar até Deus. Coisas fúteis, por exemplo, né? Nossos pedidos, nossos desejos inúteis, que não irão nos fazer bem de forma alguma, coisas simples e básicas. Tudo isso vai ser resolvido por outros espíritos que estão muito bem mais abaixo de Deus, claro. Não há necessidade nenhuma. Por exemplo, se eu estiver na escola e pedir à professora para tomar um copo d'água, a professora não vai perguntar ao meu pai e minha mãe se eu posso beber água. Ela vai resolver aquele problema na hora, vai me dar um copo d'água. Vai me dar um copo d'água para matar minha sede. Vocês estão entendendo? Agora, se for um assunto mais delicado, né? Se eu estiver passando por algum constrangimento dentro da escola ou causei um problema mais sério, aí sim, os professores vão levar esse conhecimento aos meus pais para que tomem uma atitude mais adequada para me ajudar. Vocês entenderam? Então é mais ou menos isso, né? Nós aqui na Terra comparados a Deus. Ah, Deus vai saber? Deus sabe. Sempre que é necessário, Ele sabe. Tudo que nos é necessário, Ele sabe com toda certeza. Mas as coisas fúteis, para quê? Se elas podem ser resolvidas no meio do caminho. Não é verdade? Então sim, meus irmãos, cada um de nós temos sim um espírito protetor, sim. Só que esse espírito protetor superior, no grau que eu apresentei para vocês, não é espírito protetor somente de um ser, né? Ah, meu espírito protetor, nós temos diversos, em diversos graus, ok? E dependendo do grau desse espírito protetor, ele vai, com certeza, estar protegendo a gente e a milhares de outros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Da mesma forma, como eu expliquei para vocês, o Sol atinge 4 bilhões de seres humanos ao mesmo tempo, embora ele seja somente um. Ok? Então fica aqui a dica para vocês. O que vem a ser e como acontece, né, a proteção de Deus para conosco. Através dos anjos de guarda, dos espíritos protetores e por aí vai. Obrigado e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aquele like de gostei. Ok? Até a próxima. Tchau.